que é o Enoque. Você já ouviu falar do Enoque? Sim. O Enoque é um ser, transcendental. O cara foi, subiu os céus, viu Deus sentado no trono, voltou, né? Tem muitas histórias, tem mitos até de que Enoque que construiu as pirâmides. Mas aí entra num campo bem mitológico, assim, que é até difícil, né, falar com contexto, assim. Mas a ideia de Enoque, para quem nunca ouviu falar, Enoque, ele era bisavô de Noé. Então ele é pré-diluviano, ele é um cara que sabia muito antes do dilúvio acontecer, antes de Abraão, antes de Moisés, muito antes de Jesus, sabe? Então esse Enoque já era um cara que acreditava, já tinha uma visão apocalíptica. Se tu for olhar pro livro de Enoque, lá da versão etíope e tudo mais, que foi... A Etiópia é super importante para Cabalá, sabia? Porque eles conseguiram manter todos os manuscritos intactos. A gente não teria acesso a muita coisa se não fosse pela Etiópia. Então... Inclusive falam que a Arca da Aliança tá lá na Etiópia, né? Tem um templo lá, que é guardado, cheio de grades e é policiado o tempo todo. Falam que tá lá a Arca da Aliança. Exato. E isso, inclusive, é uma coisa muito bizarra, porque se a gente olhar algumas imagens desse lugar e tal, tem alguma força, tem algum poder que é guardado lá, 7 chaves, e teoricamente seria a Arca da Aliança que saiu lá do Templo de Salomão, justamente nessa queda pro Nabucodonosor, né, que é o da Babilônia, que eu falei antes, do exílio, e aí eles tiraram a Arca da Aliança de lá e supostamente botaram na Etiópia, né? Então pode ser que ali seja o local realmente secreto desse item que, inclusive, foi o item que o Moisés usou para abrir o mar, né? Que nós temos lá, Moisés falou os 72 nomes de Deus lá, ou o nome de 72 letras, né, de Deus, e abriu os mares, mas a gente também entende que ele tinha um dispositivo ali meio extraterrestre, né? Uma tecnologia totalmente fora da nossa concepção aqui, que era a Arca da Aliança, e ele fazia alguns milagres também com esta arca, né? Então há questões aí que são muito pertinentes, né? Que é o Enoque. Você já ouviu falar do Enoque? Sim. O Enoque é um ser, transcendental. O cara foi, subiu os céus, viu Deus sentado no trono, voltou, né? Tem muitas histórias, tem mitos até de que Enoque que construiu as pirâmides. Mas aí entra num campo bem mitológico, assim, que é até difícil, né, falar com contexto, assim. Mas a ideia de Enoque, para quem nunca ouviu falar, Enoque, ele era bisavô de Noé. Então ele é pré-diluviano, ele é um cara que sabia muito antes do dilúvio acontecer, antes de Abraão, antes de Moisés, muito antes de Jesus, sabe? Então esse Enoque já era um cara que acreditava, já tinha uma visão apocalíptica. Se tu for olhar pro livro de Enoque, lá da versão etíope e tudo mais, que foi... A Etiópia é super importante para Cabalá, sabia? Porque eles conseguiram manter todos os manuscritos intactos. A gente não teria acesso a muita coisa se não fosse pela Etiópia. Então... Inclusive falam que a Arca da Aliança tá lá na Etiópia, né? Tem um templo lá, que é guardado, cheio de grades e é policiado o tempo todo. Falam que tá lá a Arca da Aliança. Exato. E isso, inclusive, é uma coisa muito bizarra, porque se a gente olhar algumas imagens desse lugar e tal, tem alguma força, tem algum poder que é guardado lá, 7 chaves, e teoricamente seria a Arca da Aliança que saiu lá do Templo de Salomão, justamente nessa queda pro Nabucodonosor, né, que é o da Babilônia, que eu falei antes, do exílio, e aí eles tiraram a Arca da Aliança de lá e supostamente botaram na Etiópia, né? Então pode ser que ali seja o local realmente secreto desse item que, inclusive, foi o item que o Moisés usou para abrir o mar, né? Que nós temos lá, Moisés falou os 72 nomes de Deus lá, ou o nome de 72 letras, né, de Deus, e abriu os mares, mas a gente também entende que ele tinha um dispositivo ali meio extraterrestre, né? Uma tecnologia totalmente fora da nossa concepção aqui, que era a Arca da Aliança, e ele fazia alguns milagres também com esta arca, né? Então há questões aí que são muito pertinentes, né? Que é o Enoque. Você já ouviu falar do Enoque? Sim. O Enoque é um ser, transcendental. O cara foi, subiu os céus, viu Deus sentado no trono, voltou, né? Tem muitas histórias, tem mitos até de que Enoque que construiu as pirâmides. Mas aí entra num campo bem mitológico, assim, que é até difícil, né, falar com contexto, assim. Mas a ideia de Enoque, para quem nunca ouviu falar, Enoque, ele era bisavô de Noé.
Então ele é pré-diluviano, ele é um cara que sabia muito antes do dilúvio acontecer, antes de Abraão, antes de Moisés, muito antes de Jesus, sabe? Então esse Enoque já era um cara que acreditava, já tinha uma visão apocalíptica. Se tu for olhar pro livro de Enoque, lá da versão etíope e tudo mais, que foi... A Etiópia é super importante para Kabbalah, sabia? Porque eles conseguiram manter todos os manuscritos intactos. A gente não teria acesso a muita coisa se não fosse pela Etiópia. Então... Inclusive falam que a Arca da Aliança tá lá na Etiópia, né? Tem um templo lá, que é guardado, cheio de grades e é policiado o tempo todo. Falam que tá lá a Arca da Aliança. Exato. E isso, inclusive, é uma coisa muito bizarra, porque se a gente olhar algumas imagens desse lugar e tal, tem alguma força, tem algum poder que é guardado lá, 7 chaves, e teoricamente seria a Arca da Aliança que saiu lá do Templo de Salomão, justamente nessa queda pro Nabucodonosor, né, que é o da Babilônia, que eu falei antes do exílio, e aí eles tiraram a Arca da Aliança de lá e supostamente botaram na Etiópia, né? Então pode ser que ali seja o local realmente secreto desse item que, inclusive, foi o item que o Moisés usou para abrir o mar, né? Que nós temos lá, Moisés falou 72 nomes de Deus lá, ou o nome de 72 letras, né, de Deus, e abriu os mares, mas a gente também entende que ele tinha um dispositivo ali meio extraterrestre, né? Tecnológico. Uma tecnologia totalmente fora da nossa concepção aqui, que era a Arca da Aliança, e ele fazia alguns milagres também com esta arca, né? Então há questões aí que são muito pertinentes, né? Que é o Enoque. Você já ouviu falar do Enoque? Sim. O Enoque é um ser, transcendental. O cara subiu os céus, viu Deus sentado no trono, voltou, né? Tem muitas histórias, tem mitos até de que Enoque que construiu as pirâmides. Mas aí entra num campo bem mitológico, assim, que é até difícil, né, falar com contexto, assim. Mas a ideia de Enoque, para quem nunca ouviu falar, Enoque, ele era bisavô de Noé. Então ele é pré-diluviano, ele é um cara que sabia muito antes do dilúvio acontecer, antes de Abraão, antes de Moisés, muito antes de Jesus, sabe? Então esse Enoque já era um cara que acreditava, já tinha uma visão apocalíptica. Se tu for olhar pro livro de Enoque, lá da versão etíope e tudo mais, que foi... A Etiópia é super importante para Kabbalah, sabia? Porque eles conseguiram manter todos os manuscritos intactos. A gente não teria acesso a muita coisa se não fosse pela Etiópia. Então... Inclusive falam que a Arca da Aliança tá lá na Etiópia, né? Tem um templo lá, que é guardado, cheio de grades e é policiado o tempo todo. Falam que tá lá a Arca da Aliança. Exato. E isso, inclusive, é uma coisa muito bizarra, porque se a gente olhar algumas imagens desse lugar e tal, tem alguma força, tem algum poder que é guardado lá, 7 chaves, e teoricamente seria a Arca da Aliança que saiu lá do Templo de Salomão, justamente nessa queda pro Nabucodonosor, né, que é o da Babilônia, que eu falei antes do exílio, e aí eles tiraram a Arca da Aliança de lá e supostamente botaram na Etiópia, né? Então pode ser que ali seja o local realmente secreto desse item que, inclusive, foi o item que o Moisés usou para abrir o mar, né? Que nós temos lá, Moisés falou 72 nomes de Deus lá, ou o nome de 72 letras, né, de Deus, e abriu os mares, mas a gente também entende que ele tinha um dispositivo ali meio extraterrestre, né? Tecnológico. Uma tecnologia totalmente fora da nossa concepção aqui, que era a Arca da Aliança, e ele fazia alguns milagres também com esta arca, né? Então há questões aí que são muito pertinentes, né? Que é o Enoque. Você já ouviu falar do Enoque? Sim. O Enoque é um ser, transcendental. O cara subiu os céus, viu Deus sentado no trono, voltou, né? Tem muitas histórias, tem mitos até de que Enoque que construiu as pirâmides. Mas aí entra num campo bem mitológico, assim, que é até difícil, né, falar com contexto, assim. Mas a ideia de Enoque, para quem nunca ouviu falar, Enoque, ele era bisavô de Noé. Então ele é pré-diluviano, ele é um cara que sabia muito antes do dilúvio acontecer, antes de Abraão, antes de Moisés, muito antes de Jesus, sabe? Então esse Enoque já era um cara que acreditava, já tinha uma visão apocalíptica. Se tu for olhar pro livro de Enoque, lá da versão etíope e tudo mais, que foi... A Etiópia é super importante para Kabbalah, sabia? Porque eles conseguiram manter todos os manuscritos intactos. A gente não teria acesso a muita coisa se não fosse pela Etiópia. Então... Inclusive falam que a Arca da Aliança tá lá na Etiópia, né? Tem um templo lá, que é guardado, cheio de grades e é policiado o tempo todo. Falam que tá lá a Arca da Aliança. Exato. E isso, inclusive,
é uma coisa muito bizarra, porque se a gente olhar algumas imagens desse lugar e tal, tem alguma força, tem algum poder que é guardado lá, 7 chaves, e teoricamente seria a Arca da Aliança que saiu lá do Templo de Salomão, justamente nessa queda pro Nabucodonosor, né, que é o da Babilônia, que eu falei antes, do exílio.